Pessoal, bom dia a todos e a todas. Vamos aguardar só uns segundinhos enquanto o pessoal vai entrando, mas já queria recepcioná-los aqui, quem veio participar de mais um Papo Digital Mesa Redonda. Fazia tempo que a gente não tinha um Papo Digital Mesa Redonda, culpa minha que me atrasei aqui na programação de vários episódios com tantas coisas, mas agora a gente volta com um episódio super especial para falar de um tema que com certeza está aí na mente de muita gente que trabalha em organizações grandes, pequenas, médias, que a gente tem visto muito no mercado. Então, voltamos aqui com tudo no nosso Papo Digital Mesa Redonda. Para você que ainda não conhece o Papo Digital, é um programa que a gente faz tentando simular efetivamente uma mesa redonda, quando a gente ainda está nesse ambiente virtual, para que a gente possa ter opiniões dos nossos palestrantes, dos participantes que foram convidados para o evento de hoje, para falar de temas atuais, de temas que envolvem proteção de dados, cybersecurity, o famoso direito digital, que eu nem gosto desse nome, mas enfim, tudo que envolve aí a parte de ambiente digital, a gente está falando aqui no Papo Digital Mesa Redonda. Se você não viu o nosso último evento, está lá no YouTube, vale a pena. Todos os nossos eventos do Papo Digital Mesa Redonda estão lá no YouTube do BMA. Esse também vai ficar gravado, caso você não possa acompanhar até o final, tá? Mas aconselho para quem não conseguiu participar dos últimos, que veja lá no YouTube do BMA o que a gente já tem de Papo Digital, edições passadas que ficaram registradas. Eu queria iniciar o Papo Digital de hoje fazendo, na verdade, um agradecimento público. Para quem me acompanha nas redes sociais, deve ter visto que o BMA foi reconhecido por 2 rankings importantes da advocacia, Chambers e o Leaders League, e esses rankings são reconhecimentos muito bacanas, mas, via de regra, eles focam muito nas sócias e nos sócios que tocam as áreas. Só que nenhuma área é tocada só por sócias e sócios. Tem toda uma equipe por trás que faz esse trabalho acontecer e que, às vezes, não é citada nominalmente nos rankings, mas que eu queria aqui agradecer todo o nosso time do BMA, que se esforça e que se mata todo santo dia, dia sim e dia também, para que a gente possa atender os nossos clientes e superar sempre as expectativas. Então, fica aqui o meu agradecimento público a todo o nosso time que é responsável por esses reconhecimentos também. O tema de hoje, eu já antecipei, é para a gente falar de ransomware, principalmente de experiências práticas de ataques de ransomware. Esse tema é um tema muito caro para todas as organizações que já sofreram incidentes desse tipo, para as organizações que veem como esses incidentes vêm cada vez aumentando. A gente está vendo no mercado que ano passado vários ataques de ransomware aconteceram, esse ano também outros ataques recentes. Tem muita coisa envolvendo o ransomware hoje na mídia. Todo mundo já ouviu falar na palavra, mas poucas pessoas conseguiram ainda enfrentar, graças a Deus, né? Não tem tanta gente que enfrentou assim esse tema ainda, e hoje a ideia é justamente compartilhar um pouco dessas experiências com quem já teve chance de trabalhar em casos concretos. Esse tema também é muito caro para a gente no BMA. Ano passado, dos 3 maiores casos de ransomware contra companhias abertas listadas na Bolsa de Valores, 2 deles fomos nós que ajudamos as companhias na resposta aos incidentes. Então, inevitavelmente, a gente tem um background junto com os nossos participantes aqui para tentar trazer efetivamente um viés prático, um viés do que acontece na hora do sufoco, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a situação e sair dela melhor do que a gente entrou. Queria começar apresentando os nossos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite para compartilhar experiências com a gente hoje, começando pela Isabela Becker. A Isa é advogada formada pela FGV São Paulo, migrou para a área de segurança cibernética depois de uma experiência internacional em Threat Intelligence e monitoramento ativo de dados vazados em ambientes de Deep Web e Surface Web. Ela se especializou em proteção de dados, implementou programas de governança de dados e gestão de privacidade em inúmeras instituições ao longo da sua carreira como gerente de cibersegurança na KPMG. A Isa é certificada pela Exim como BPO e pela IAPP com CIPP e CIPM. Recentemente, ela assumiu a cadeira de DPO do Grupo Boticário, onde é responsável pela prática de proteção de dados. Isa, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Na sequência, a gente tem a Marta Chu, que é diretora de riscos cibernéticos na Marte Brasil. É bacharelada em Business pela University of Arts London, licenciada em Finance pelo Charter Institute for Securities and Investments UK, certificada em Economics of Cybersecurity pela Delft University of Technology, especializada em Direito Digital pelo INSPER, Cybersecurity for Insurance pela UCLA, em Cyber Attacks pela NYU Tandon School of Engineering e em Digital Disruption, Digital Transformation Strategies pela Universidade de Cambridge. Marta, obrigado por ter aceito o convite e por ter me forçado aqui a testar o meu inglês nesse seu background incrível. Obrigado pela participação. E a gente tem também com a gente o Antônio Gesteira, da FTI Consulting,
que é especialista em e-discovery e apoio a investigações complexas, responsável na América Latina pela condução de projetos de suporte tecnológico a litígios, apuração de denúncias, assuntos regulatórios e investigações internas. O Gestera possui mais de 300 projetos realizados para diversas empresas no Brasil e no exterior, está localizado em São Paulo e tem mais de 20 anos de experiência adquirida ao longo da sua passagem como sócio das maiores consultorias empresariais globais. O Gestera tem sido pioneiro na construção de abordagens diferenciadas com o uso de inteligência artificial para projetos de prevenção, detecção e resposta a indícios de fraudes corporativas, bem como na coordenação de equipes de resposta a incidentes de segurança em ambientes computacionais. Tendo atuado em Big Four, como líder das práticas de gestão estratégica de riscos e compliance, é responsável pelo atendimento a clientes de segmentos de manufatura, financeiro, utilidades, consumo, construção, entre outros. Ele atua como protagonista na transformação digital e integração de competências multidisciplinares, tais como forense computacional, forense contábil, análise de dados, técnicas de entrevistas, mapeamento de processos e testes de transações, bem como na adoção de plataformas de gestão de casos e descoberta eletrônica e mapeamento de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Mas vamos lá para a primeira rodada de perguntas, e agora eu vou fazer um disclaimer que eu sempre esqueço de fazer, mas hoje eu lembrei. A gente tem um Q&A para você que nos acompanha, que é uma ferramenta, você pode clicar em Q&A e fazer uma pergunta. Se ao final a gente tiver tempo, a gente vai tentar endereçar algumas perguntas feitas aqui pelo Q&A. Eu sempre esqueço de falar isso hoje, pela primeira vez, depois de vários papos digitais, eu lembrei. Mas vamos primeiro para as perguntas que a gente já tem aqui na mão. Começando por você, Isa. Você foi gerente de cibersegurança da KPMG e trabalhou em diversos casos de ataques cibernéticos. Dessa sua longa experiência, você poderia começar compartilhando alguns casos concretos nos quais você auxiliou clientes a enfrentar esse tipo de evento? E, principalmente, quais insights que você obteve com esses casos? Quando um ataque de ransomware acontecia, qual que era normalmente o modus operandi na resposta a esse tipo de incidente do seu ponto de vista? Claro. Bom dia a todos. Felipe, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Felipe, Marta e Gesteira são, além de ícones, né, na área de privacidade e proteção de dados, amigos queridos. Então, estou realmente muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência. Vejo aqui que também tem bastante gente participando, gente conhecida, gente querida. Acho que vai ser, além de proveitoso esse bate-papo, muito gostoso ter essa troca com vocês. Achei que você ia fazer o disclaimer que a gente combinou antes, mas então acho que fica para mim, né? A gente combinou de fazer um disclaimer dizendo que as nossas opiniões particulares não representam necessariamente as opiniões, enfim, das empresas as quais representamos. E, enfim, no meu caso também vale a pena ressaltar esse ponto que o Felipe colocou. Eu recentemente só que assumi a cadeira de DPO do Grupo Boticário, então grande parte da minha experiência, 90% da minha experiência, ela vem da consultoria mesmo a outras empresas, tá? Eu preparei para essa primeira pergunta, eu acho que é interessante a gente falar de caso prático mesmo, né? Enfim, quando muitos pontos que a gente traz de privacidade e proteção de dados, está todo mundo muito cansado de falar no teórico ou no que, enfim, as autoridades nacionais de proteção de dados nos aconselham a fazer. Eu acho que a gente quer mesmo ouvir caso prático, ver a parte sanguinária mesmo, né? Onde o bicho pega. Então, trouxe 4 casos aqui que eu acho muito bacana a gente entender como que esses casos aconteceram, quais foram, enfim, as vulnerabilidades que geraram oportunidade de algum tipo de ataque cibernético e quais são os insights que a gente traz de cada um desses casos, tá? Então, o primeiro caso é uma empresa que, enfim, tinha um ambiente de e-commerce, a grande parte era uma empresa de varejo, grande parte da venda era feita em loco, né, em loja, mas tinha um ambiente de e-commerce também ainda engatinhando, então um ambiente ainda onde os controles não estavam 100% adequados. O que aconteceu? Essa empresa teve um ransomware, né? Então um ataque onde os dados eles foram criptografados, foram roubados e criptografados. E aí a primeira pergunta então esse ambiente digital, esse ambiente de e-commerce, ele foi sequestrado, ele foi atacado. E aí qual foi a base de dados que, enfim, né? Quando você pensa num ambiente de e-commerce, qual é a base de dados que você imagina
que será a primeira base atacada dentro desse ambiente. Uma base óbvia seria a base de cartões de crédito, né? Enfim, mirar um ativo financeiro aqui. Então, dados cadastrais e dados de cartão de crédito. Mas também é esse tipo de dado que nós, como profissionais que tendemos a protegê-los, queremos colocar os maiores controles. Então, qual é a cabeça do fraudador aqui, do hacker? Eu não vou atacar a base onde existem os maiores controles. E aí, para surpresa do grupo que estava, enfim, fazendo a operação daquele e-commerce, a base de dados que foi atacada, que foi criptografada, que foi roubada, foi a base de dados do chat, histórico de chat de WhatsApp. Então, toda a interação entre empresa e consumidor que era feita via WhatsApp estava numa base sem os controles que eram os mesmos controles aplicados aos dados que deveriam ser os mais críticos, como PCI, dado de cartão de crédito, dados cadastrais. Mas, naquele histórico de WhatsApp, a gente não somente tinha dados cadastrais, como foto do cartão de crédito, que muitas vezes são enviadas pelos consumidores nos chats e conversas por WhatsApp, e inúmeros dados que poderiam servir para fins de engenharia social. Então, o modo como a pessoa fala, quais são os costumes, as referências que ela dá para perto de endereço, todos esses detalhes, eles não estão em planilhas de dados cadastrais, eles estão numa interação. E aí o ataque, então, foi, né, julgo eu, muito bem pensado nesse sentido, porque ele pegou justamente o histórico de chat de WhatsApp, e aí, enfim, a gente teve essa situação, esse aconselhamento para essa empresa de o que fazer diante dessa situação, onde você tem milhares de conversas de WhatsApp que foram invadidos e hackeados e estavam criptografados, e a gente tinha essa situação onde pagava-se pelo resgate ou não. Meu primeiro insight aqui, que eu queria dividir com vocês, é o seguinte, eu acho que até já falei um pouco sobre ele. Não é só necessariamente sobre ter os maiores e melhores controles, melhores ferramentas que podem ajudar na prevenção ao incidente. Nesse caso especificamente, para mim ficou muito claro a necessidade de pensar fora da caixa. Então, eu tenho dados que sim precisam ser mais protegidos, mas não necessariamente os meus outros dados que eu não coloquei como mais críticos, eles não precisam estar dentro desse rol de controles também. Tá? Então, o primeiro insight que eu quero dividir com vocês é sair um pouco da caixa no sentido de quais dados eu devo sempre proteger? Dados sensíveis e dados críticos financeiros? Não necessariamente. Um histórico de chat de WhatsApp, ele pode ter todo esse tipo de informação e não passou pelo meu crivo quando eu faço essa divisão de dado sensível é mais importante de proteger ou não. Segundo caso aqui que eu quero compartilhar com vocês, uma empresa que prestava serviço para outras empresas, né? Então, uma empresa B2B, e aí aqui nessa empresa B2B, a gente teve um caso típico de malware. Então, um colaborador, ele clicou num link malicioso, o link malicioso começou a desenvolver uma atividade, né, começou a demonstrar uma atividade suspeita que foi identificada pela empresa, e aí entendeu-se que havia um malware, que a máquina ela tinha sido invadida, e que naquela máquina que tinha sido invadida tinha uma base de dados de todos os clientes do cliente. Então, aqui a gente está falando de 500 mil linhas de dados pessoais que foram acessados por esse fraudador. Qual que foi o nosso grande insight aqui? O que eu quero compartilhar com vocês desse caso? Qual é o óbvio que a gente falaria? Phishing, conscientização. Temos que trabalhar na conscientização. Eu, Felipe, particularmente, não aguento mais falar em conscientização. Eu acho que sim, é algo muito importante, que a gente tem que investir na conscientização dos colaboradores, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho além. Para mim, qual foi a grande sacada aqui? Essa empresa, ela estava numa toada de M&A muito grande, e adquirindo outras empresas, e adquirindo outros tipos de serviço, e não necessariamente esses serviços, eles tinham o mesmo crivo, o mesmo nível de controle que o restante do grupo econômico. A grande sacada aqui, para mim, foi,
De fato, esse incidente, ano passado, enfim, né, já deu bastante tempo desse incidente, então ele não veio a público, talvez, muito provavelmente, o fraudador ou não entendeu o que era aquela base de dados, ou, enfim, não quis comercializar, não chegou a ser um ransomware, não pediu pelo resgate dos dados, mas o ataque em si, o que eu quero deixar claro aqui, é que, né, ele foi identificado pelo próprio grupo, mas a questão foi, eu tenho que colocar em todo o meu grupo o mesmo nível de controle, mesmo em site anterior. Os controles para os mesmos, né, para os dados, então, enfim, pensar numa priorização é importante, mas eu não posso deixar de lado dados que, a princípio, eu não julgo importante, talvez para um primeiro momento, mas sempre colocá-los no mesmo rol de controles, e olhando para diferentes empresas dentro do mesmo grupo, também investir nesses controles, porque, enfim, essa questão de M&A ela é muito importante, a partir do momento que você tem novas empresas entrando para dentro de um grupo econômico, esses grupos, essas empresas, elas precisam ter o mesmo nível de controle, porque o grupo ele vai responder como um todo por qualquer ataque, por qualquer incidente que acontecer, tá? Mais um caso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Um caso de acesso indevido, e aí ransomware, porque não foi nenhuma vulnerabilidade técnica que ocasionou esse acesso indevido, foram justamente senhas fracas. E aí essas senhas fracas, elas eram senhas do tipo admin 123, ou nome da empresa, @2022. Senhas que são usualmente utilizadas e que existe um trabalho por parte de segurança da informação e de privacidade e proteção de dados em enfatizar que essas senhas não devem ser utilizadas, mas elas continuam sendo utilizadas. E foi justamente por causa dessas senhas fracas que o fraudador conseguiu acessar o sistema da empresa e criptografar toda a base de dados de clientes que existia, tá? Qual é o meu grande insight aqui? A gente precisa sempre ter senhas fortes, né? De novo um insight óbvio? Não. O que eu quero chamar a atenção é para outra coisa aqui, é para uma área que a gente tem, enfim, eu particularmente sou super fã, porque parte da minha experiência é justamente nessa área, e a gente tem essa área dentro do Grupo Boticário, então eu levanto muito essa bandeira. Então, na época, quando teve esse caso, enfim, e eu estava como advisor, eu aconselhei muito a utilização desse tipo de serviço, que é um serviço ou uma área interna de Threat Intelligence, que é um monitoramento ativo, né? Então, você tem esse monitoramento ativo nas redes sociais, na Deep Web, Surface Web, para entender se esses dados vazaram ou não. Qual que é a pegada aqui? A área de CTI, né, que é esse Centro de Threat Intelligence, que faz esse monitoramento ativo, que identificou em ferramentas, como não sei quem aqui conhece, o Pastebin, por exemplo, que é uma ferramenta onde você compartilha uma informação e logo pode apagar essa informação, mas muitos hackers se utilizam disso para compartilhar vulnerabilidades, que essas informações elas estavam sendo colocadas em plataformas como o Pastebin. Então, uma senha fraca da empresa, ela era colocada nesse tipo de serviço. E aí, a área, né, o CTI da empresa, na verdade, no caso, na empresa, a gente teve que contratar esse serviço, mas para entender se tinha vazado na Deep Web ou não. Mas o que eu quero dizer é, empresas que possuem essa área preventivamente conseguiriam identificar, antes de ter tido esse ransomware, que essa senha ela estava vazada e sendo compartilhada em ambientes de Deep Web, Dark Web. Então, antes de ter o ransomware, né, o insight é justamente tenham esses serviços, sejam eles internos ou externos, que consigam identificar no ambiente underground aqui, se as informações referentes à sua empresa eles estão sendo compartilhados ou não. Isso ajuda bastante. Tá bom? Quer partir para a próxima pergunta? Podemos sim, Isa. Obrigado. Vou partir agora para uma pergunta, deixa eu ver a minha ordem aqui para Marta. Marta, você atua no mercado de seguros e a Marcha é uma corretora de seguros que oferece um seguro específico contra riscos cibernéticos. Um dos temas que sempre vem à tona no momento de um ataque de ransomware é quando comunicar a seguradora.
Você poderia compartilhar conosco alguns casos em que a comunicação da seguradora foi realizada em momentos diversos, como logo no momento do conhecimento de um ataque, ou semanas depois do dia zero? E quais que são as eventuais consequências do timing da comunicação à seguradora? Perfeito, Felipe. Obrigada pelo convite, primeiramente. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Bom, a questão da comunicação asseguradora em relação ao incidente de ransomware, a gente sempre orienta, né, quando vem ocorrer algum tipo de incidente e algum eventual necessidade de acionamento da apólice, que seja feito o mais breve possível. Por quê? Não é tanto em relação à questão dos prejuízos, porque a gente não vai ter conhecimento em relação a isso. Mas o seguro cyber, ele vem atrelado também com uma esfera de serviços. Então, eventualmente, a gente pode ajudar na gestão em relação à crise, em acionar fornecedores que estão homologados por parte da seguradora, ou até mesmo parceiros, né, que a gente trabalha com alguns de vocês em relação a isso, para que a resposta seja o mais breve possível em relação ao incidente. Imagina que o ransomware, né, um incidente de cyber, ele é mais ou menos como um incidente de incêndio. Quanto mais tempo ele durar, maior será o prejuízo. Ou seja, é de interesse da seguradora também de reduzir esse tempo em relação a isso. Então, por isso, estruturar em conjunto com a área que está sendo afetada, que o plano de contingência e resposta a incidente funcione, é de interesse da seguradora e nosso também, para que a crise dure o menor tempo possível. Então, a gente sempre recomenda que isso seja acionado. Os desdobramentos, eles vão ocorrendo à medida que você vai, né, eventualmente respondendo o incidente. A gente já teve salas de crise que a gente ajudou a estruturar diante de incidentes de ransomware, que hoje é um dos principais vetores de ataques que a gente tem recebido aqui dos nossos clientes, em que 2 horas nós tínhamos equipes de 40 pessoas trabalhando para responder o mais brevemente o incidente. Isso em todas as esferas, desde a esfera de comunicação, porque eventualmente isso poderia se tornar público, empresas de capital aberto, até mesmo dentro da esfera de parceiros de tecnologia que ajudam a avaliar, periciar um incidente e eventualmente entender a extensão do dano. Então, quando a gente tem um incidente de ransomware, talvez ele bloqueou algumas informações, alguns repositórios de dados ou algumas funções de sistemas operacionais. Eventualmente, se isso não é tratado de maneira, né, ampla, ele pode vir a despertar posteriormente em outra esfera o incidente. Então, por isso, é muito importante a gente trazer experts em relação a isso, para que seja avaliado toda a extensão de dano e a gente evite de que o sistema volte a operar ou certos dados, né, que estavam em perigo de ser vazados, eles não tenham consequências e outras questões possam se tornar públicas posteriormente. Então, é realmente uma gestão bem ampla de crise, não é só o reembolso das despesas. Então, por isso a gente solicita que seja comunicado. Mas se eventualmente o cliente não comunicar, a apólice prevê que tem até 1 ano para fazer isso, tá? Obrigada. Obrigado, Marta. Gesteira, partindo para você, você atua na frente tecnológica e operacional da resposta a incidentes de segurança. A primeira pergunta que eu queria te fazer está relacionada às ações iniciais que são tomadas tão logo um ataque de ransomware é identificado. Na sua visão, o que deve ser imediatamente realizado para a contenção do incidente e para a eventual recuperação da infraestrutura tecnológica da organização que foi vítima do ataque? Como o mote desse evento são experiências práticas, se você puder compartilhar alguns cases que a sua atuação em determinadas situações, para exemplificar essas ações iniciais que foram tomadas, seria ótimo. Obrigado. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, Felipe, né, a equipe BMA, é um prazer estar aqui também com a Isabela e com a Marta, que são pessoas que eu acompanho há bastante tempo e respeito muito pela expertise. Nesse momento, é uma coisa fácil de falar, mas difícil de fazer, né? Fique calmo. Acho que a primeira ação é ficar calmo, né? E começar a traçar uma estratégia de um planejamento super importante. A partir do momento que foi identificado, né, um acesso foi bloqueado, não tenho acesso a serviços da companhia.
comuniquei meu TI, e assim, a partir do momento que a equipe responsável, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas, a cargo de responder a esse incidente, ou tratar um incidente, acho que o primeiro passo aqui, né, e isso tem um impacto significativo lá na frente, né, a gente vai falar um pouco mais para frente, dos impactos de erros que são cometidos desde o início, na identificação daquele determinado incidente, fique calmo. E eu costumo fazer uma analogia, que é aquela analogia de um crime de rua, né? Onde você tem lá o CSI, né? o Crime Scene Investigation. Você precisa preservar aquele ambiente, né? Você precisa garantir que aquele ambiente, que a extensão daquele dano, ou todos os ativos tecnológicos, servidores, estações de trabalho, equipamentos, softwares de proteção, enfim, ambientes de proteção também sejam preservados. Acho que um erro comum aí, que em tese se comete, né, e por experiência, a gente teve um caso onde aconteceu, né, meia-noite de uma sexta-feira, um determinado colaborador foi acessar enfim, foi fazer um trabalho, foi acessar o seu e-mail, uma VPN ou uma conexão, e estava bloqueado, né? Ao comunicar o responsável por tecnologia, por exemplo, ou o responsável por segurança, a primeira ação não, vamos formatar tudo, né? Estamos sendo vítimas de um incidente, né? Então, até do momento que entre a interrupção do serviço e a definição ou a confirmação se aquilo é um incidente cibernético, né? Porque também podem ocorrer falsos positivos ou falsos negativos aí, é extremamente importante testar, né? Desafiar um pouco a organização de tecnologia, de segurança da informação, para minimamente falar, bom, realmente decretamos que fomos vítimas de um ransomware. Porque né, existem vários incidentes que acontecem no ambiente tecnológico todos os dias, né? Se você pegar lá o famoso Event Viewer, né? Você vai ver, é insano você ficar analisando a quantidade de incidentes. Só que são serviços, muitas vezes, né? São serviços comuns, são rotineiros da companhia. Daí você dizer que a empresa foi paralisada, eu acho que esse é a primeira ação, né? E quem vai decretar isso? Quem vai dizer, né, para a administração que fomos vítimas, né? E, infelizmente, muitas vezes é um agente externo, né? Que como a Isabela comentou, né? É o próprio atacante, né? Através de um e-mail solicitando algum tipo de resgate. Só que, assim, de novo, né? Será que nós temos assinatura para esse ransomware? Esse é um ransomware conhecido, né? E pela experiência, em alguns casos, a gente tem, obviamente, né? A gente tem uma série de variantes de ransomware, né? Tem ransomware que são, entre aspas, né? Menos danosos, se é que eu poderia usar essa expressão, né? Eles criptografam muitas vezes arquivos, né? E não necessariamente todo o banco de dados, né? Ou como tem situações onde você tem o seu banco de dados totalmente comprometido. Então, acho que o primeiro passo né? Fique calmo, defina, garanta que o que ocorreu de verdade foi um ataque de ransomware, estamos com os dados criptografados, e o próximo passo o que foi criptografado, o que foi comprometido, né? O nosso Active Directory, o nosso servidor de e-mail, um aplicativo, né? Eu acho que o importante é definir a extensão desse ataque para o próximo passo, buscar uma remediação, né? Que tipo de remediação nós vamos fazer? Vamos, por exemplo, isolar esse ambiente de outros ambientes, né? Vamos segregar e, obviamente, né, pensar um pouco na expectativa de que essas empresas impactadas tenham seu plano de disaster recovery, né, e que estabeleça estratégias de backup e recuperação. Acho que aí começar a pensar também no que foi comprometido e como fazer essa recuperação. Eu acho que um ponto super importante eu consigo recuperar? O serviço de mensageria, por exemplo, foi afetado, né? Meus sistemas de e-mails corporativos. Eu consigo restaurar? Eu tenho essa capacidade? E aí se começa a entrar, obviamente, né,
para aquelas empresas que minimamente têm um plano, né, de recuperação, de gestão de crises e tal, começar a startar o seu protocolo de crises, né? Infelizmente, Felipe, né, espero que, eu acredito que os colegas confirmem, né, nem todas as empresas elas estão prontas para a ocorrência desse incidente e sabem lidar bem com isso, né? A gente tem, assim, a maioria dos casos que a gente tem atuado, infelizmente, essa cena do crime, ela fica comprometida, né? Porque se deletou apagaram todos os logs, reformataram serviços, né? Eliminaram minimamente vamos dizer assim, a capacidade que a gente teria, né, de poder reconstruir essa cena do crime, né? Reconstruir essa linha do tempo onde chegou-se claramente qual foi o vetor de ataque, quais foram os servidores comprometidos, qual o tipo, a assinatura do ransomware, se já tem algum antivírus para esse ransomware, né? Porque muitas vezes já se pulam-se etapas, né? Já vão-se direto para a solução do problema, ao invés de, como a própria Marta comentou, né? É super importante você contar essa história, você definir uma narrativa, né? Também como a Isabela comentou, quer dizer, o que foi definido, o que foi atacado, né? O que foi comprometido, não necessariamente o core da companhia está afetado, a empresa continua operando, mas foi um dado exfiltrado, aí é uma outra característica de apuração, né? Mas eu acho que e aí a gente vai começar a conviver, talvez esperamos, né, que tenhamos mais adesões aí de seguros cibernéticos, ou seja, a capacidade da empresa teria de poder buscar ressarcimento, enfim, mas cada vez mais, né, as seguradoras, né, as operadoras de seguro cibernético vão querer respostas muito mais objetivas, né? Hoje se trabalha com respostas muito subjetivas, né? Olha, fomos invadidos, criptografaram tudo, né, e recuperamos tudo, restauramos o backup e vida que segue. Calma, né? Não é bem assim. Então, voltando para a sua pergunta inicial, em que momento a gente entende que é o momento de você tirar uma fotografia completa do que aconteceu, né? É o momento zero, onde um serviço parou, né? Eu não consigo mais acessar determinados serviços, mas deveria ser posterior a um autodiagnóstico da companhia, se aquilo é um falso positivo, se aquilo é um falso negativo. Então, a gente precisa de verdade, assim, voltar para uma estratégia que nós chamamos aí de tabletop, né, como se fosse uma simulação, e amadurecer, né, na capacidade de interpretar aquele evento que ocorreu, né, na perspectiva de segurança, de infraestrutura, né, com todos aí os atores, né, que zelam pela operação, pela continuidade operacional de uma companhia, né, e minimamente saber se aquilo de verdade podemos decretar que de verdade é um ransomware. Recebemos a notificação, infelizmente, de um atacante, e a partir daí se dispara então um protocolo que deveria ser um protocolo de uma palavra muito importante nessa hora, que é a preservação, né? Eu preciso preservar. E, infelizmente, o que a gente observa é que faltam aí peças desse quebra-cabeça, muitas vezes, para que você consiga fazer essa análise mais prontamente, tá, Felipe? Obrigado, Gesteira. Você comentou que, né, algumas empresas não estão preparadas. Eu acho que o que a gente tem visto é que grande parte das empresas não estão preparadas, né? Na hora do sufoco, todo mundo acha que é do Corpo de Bombeiros e joga água em cima do negócio e às vezes só piora a situação. Então, aqui a gente tem um desafio grande, a Isa até falou que a gente já está cansado de conscientização, mas tem umas coisas que parece que a gente vai ter que conscientizar para o resto da vida, porque, né, o pessoal faz plano de resposta a incidentes, mas nunca treina. Você guarda lá dentro da gaveta e acha, não, a gente tem o plano aqui, tá moleza, né? Se um dia acontecer alguma coisa, eu só recupero esse papel. Se o papel tiver pego fogo, daí ralou. Vamos lá. Para a próxima pergunta, eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês, já que o tema é um aspecto, a meu ver, fundamental para uma adequada resposta a um ataque de ransomware. O que fazer antes de um ataque de ransomware acontecer? Mais do que isso, das experiências que vocês possuem, quais que são bons exemplos de práticas a serem adotadas por organizações para se preparar adequadamente? E, por outro lado, quais que são exemplos a serem evitados?
A gente pode ir na mesma ordem que a gente fez antes, a gente começa com a Isabela, vai para a Marta e depois para o Gesteira. Boa, eu acho que eu vou começar exatamente pelo ponto que você trouxe agora. Não adianta deixar o plano de resposta a incidentes debaixo da gaveta. E isso é uma coisa que incomoda. Né, olhando na perspectiva de consultoria, então, tendo já aconselhado diversas empresas nesse sentido, quando você vai mexer no plano de resposta a incidentes, a resposta é sempre no sentido de já temos. Não falamos do Bruno, não falamos da resposta a incidentes aqui, porque já temos. Tudo bem, mas está atualizado o telefone dessa pessoa? Eu e o Gesteira, a gente participou de um painel recentemente que um ponto foi colocado muito interessante nesse sentido. Às vezes a gente tem que pensar até numa falha de sistemas, por exemplo, eu não posso mais me comunicar via e-mail se eu tenho um ataque de ransomware. Eu tenho o WhatsApp dos principais stakeholders. Então, esse plano de resposta a incidentes, ele precisa ser revisado pelo menos semestralmente. Por quê? Porque existem novos insights que você aborda com o mercado, entende que devem constar no seu plano de resposta a incidentes, e a própria abordagem dos fraudadores, ela muda bastante. Hoje a gente vê que a abordagem ela é muito menos técnica e muito mais comportamental. Então, os fraudadores, eles estão muito mais interessados no comportamento dos clientes que eles vão fraudar ou dos próprios colaboradores que têm acesso aos sistemas que são desejados, do que nos controles técnicos que a companhia ela incorpora ou não. Então, por isso que é necessário revisar esse plano, atualizar esse plano conforme as demandas do mercado e as novas necessidades que os fraudadores impõem e treinar. Treinar é essencial, tá? Fazer simulações, ter esse treinamento de quem eu vou acionar. E principal, eu acho que um último pontinho que eu gostaria de destacar aqui é conscientizar sempre o board de que, acho que é também uma bandeira que eu levanto constantemente, de que não é se, mas quando. Então, o board precisa saber dos outros incidentes, tá? Porque não pode ser uma surpresa do tipo, por que isso está acontecendo comigo? Não é com você. A gente precisa sempre conscientizar, pegar casos que aconteceram recentemente, então um trabalho que a gente tem feito bastante, o que aconteceu, quais foram os últimos incidentes, por que esses incidentes aconteceram, quais lições eu posso aprender. Então, eu vou treinar o meu, mas eu posso muito treinar também a partir do que aconteceu com os outros. Bom, eu tendo a concordar bastante com o que a Isabela aqui ilustrou. É difícil a gente seguir numa linha que não em relação ao preparo, né? Então, eu vejo que as empresas que eventualmente têm, né, um impacto maior em relação a incidentes de ransomware é pela falta de preparo, faz aquele compliance de papel. Então, como tu mencionou, tem um plano de incidente e resposta, mas, na verdade, ele nunca foi testado. Eu julgo, inclusive, eu ilustro para os times com quem eu converso em relação a isso, a gente não faz evacuação de teste de incêndio nos prédios quando a gente está no escritório, que parece ser uma coisa tão boba, e as empresas não fazem em relação a um incidente cibernético, né? O que serão as ações a serem tomadas? Então, isso é extremamente importante, como você colocou, Isabela. Acho que outro ponto é em relação à conscientização, e não só a conscientização do board frente às consequências ou dentro da área, né, de tecnologia, mas aos usuários também. Porque quando uma empresa é vítima de um incidente de ransomware, ela pode afetar a organização como um todo. A gente viu aí o varejista que ficou vários dias parados em relação ao incidente, o dano reputacional que trouxe, os problemas consequentes que isso trouxe. Hoje de manhã eu li também uma notícia, uma empresa nos Estados Unidos que teve dados de 175 mil clientes vazados, que eles estão entrando com um processo de forma ampla, através da SEC, a regulação lá, que é a CVM, né, equivalente nossa aqui. Então, as consequências vão ser sentidas por todos. Então, é importante essa conscientização em relação à gestão do risco cibernético. E uma outra esfera mesmo que a empresa invista assim,
imensamente em ferramentas, né? Então, a gente sempre vê, essa semana mesmo conversei com o CFO de uma empresa, por que eu devo, né, continuar contratando seguro? Por que eu não invisto em ferramentas? Porque simplesmente não existe ferramentas que garantam 100% em relação à resiliência cibernética. Então, é uma união de fatores e um preparo em relação à resposta, se eventualmente isso vem acontecer. Então, a gente precisa pensar, né, em processos, práticas que envolvem treinamento, né, e testes, e tecnologia. E também um preparo em relação de como a empresa vai estar atuante em pagar no resgate, em não pagar, em se reprogramar em relação à sua operação, né? Então, ter um plano de continuidade em relação a isso. Então, são várias coisas que precisam ser estruturadas diante de um incidente cibernético, e a gente precisa ilustrar isso antes que aconteça, porque, do contrário, o impacto pode ser muito maior. Vou passar aí para o Gesteira, que eu tenho certeza que tem mais a colaborar. Eu vou revelar a minha idade agora. Bom, eu comecei a atuar, né, com segurança de informação na virada do milênio, né, na verdade em 2000, né, no ano 2000. Eu uso muito essa analogia de ciclos, né? A tecnologia ela vem em ciclos, né? Então você lembra lá no início da internet como funcionava, né? Os ataques eram muito voltados para a infraestrutura, né? Eles eram totalmente voltados para falta de segregação de ambientes, né? Eu tinha lá a minha aplicação rodando no mesmo servidor do banco de dados. Quer dizer, se eu parasse o banco de dados, né, ou se eu parasse a aplicação, se eu parasse aquela máquina, aquele serviço, tudo estava comprometido. Aí os arquitetos de segurança entenderam que isso era um problema, né? Não se poderia deixar tudo numa mesma cesta, todos os ovos na mesma cesta, começaram a separar, né? Eu tenho uma camada, e aí a gente fala de camadas, né? Tem uma camada de apresentação, como foi o exemplo que a Bela comentou, né, de um e-commerce, né? Eu tenho a primeira camada, que é o site, obviamente, a URL, né? Depois eu vou para a aplicação, aí no final eu vou para banco de dados, né? Só que entre essas camadas tem uma série de mecanismos de proteção, desde a autenticação forte, né, passando por fatores duplo fator de autenticação, proteção, né, de banco de dados, alertas que a gente pode espalhar para tudo quanto é lado, né? Só que, da mesma forma que a tecnologia evoluiu ao longo desses 20 anos, e ela vem em ciclos, né? Eu tento acompanhar mais ou menos, são ciclos, obviamente, de desenvolvimento tecnológico muito curtos, mas vamos dizer assim, que não necessariamente, né, os países latino-americanos acompanham esse ciclo de evolução, não necessariamente uma ferramenta que usa a inteligência artificial de ponta, ela chega no Brasil assim, né, de um dia para a noite. Primeiro ela é testada, né, na América do Norte, Europa, né? A gente observa muito esses movimentos, né? Muito embora os fabricantes tendem a fazer rollouts globais, a adoção de tecnologias de ponta, né? Sobretudo aquelas que tomam ações, né, decisões, muitas vezes semi-automatizadas ou automatizadas, elas demoram para fazer um certo efeito, né? Por exemplo, o uso de AI, a inteligência artificial para a segurança da informação, não é algo novo, mas você perguntar para as empresas, quantas empresas brasileiras utilizam, né, ferramentas de EDRs, não necessariamente são muitas, né? Ou são mal implementados. O resumo disso tudo é que, assim, as táticas, elas evoluíram também ao longo desse tempo, né? Então, são ferramentas automatizadas, os phishing são altamente sofisticados, né? Como a Bela citou alguns exemplos, a gente teve um caso onde a empresa foi impactada porque uma pessoa de tecnologia recebeu uma campanha de venda de um iPhone com 25% de desconto. E ele, exatamente naquele dia ele estava querendo comprar um iPhone. Entendeu? Cara, quem não clicaria, né? O último modelo de iPhone com desconto de 25%. Dando um exemplo muito do dia a dia, será que as ferramentas não poderiam detectar, né, comportamentos anômalos, por exemplo, de malwares, né, executáveis que estão circulando dentro da rede? Isso é extremamente difícil, né? Então, assim, infelizmente é um jogo que a gente está perdendo, né? Mas eu acho que tem saídas, né? Tem mitigadores para isso. A gente costuma dar aí basicamente três recomendações ou três
pilares de investimento, de atuação em cibersegurança, para tentar minimamente inibir que incidentes ocorram, que estão calcados em, como a gente vem falando aqui, né, no nosso bate-papo. É preparação, ponto, né? A gente chama de cyber readiness, né? Tem que estar preparado para, tem que antecipar os eventos indesejados, né? Seja do ponto de vista de DDoS, ransomware, phishing, insider threat. A gente nem está falando de insider threat, mas a gente tem muitos casos de insider threat, infelizmente, né? A gente sabe que determinadas indústrias, né? Posso citar a indústria financeira, que nessa linha que a Bela comentou, que nós participamos de um painel voltado para serviços financeiros. A gente sabe que o crime organizado ele mirou suas baterias para o ecossistema de finanças, o sistema financeiro, os bancos digitais. Então a gente sabe também que a capacidade de antecipar essas ameaças, né, via penetration test, utilização de red teams, né, exercícios de simulação, como foi falado aqui, é o principal. Tem que fazer isso, tem que antecipar, tem que pensar que existem novas ameaças, novos vetores de ataque, e esses exercícios, essas simulações, elas têm que ocorrer, como foi falado aqui também pela Marta, sair do papel e ir para o prático, né? Simular que, por exemplo, todo o corpo executivo da companhia está viajando para uma conferência internacional e está incomunicável, né? Eu não consigo, e eu preciso soltar uma comunicação para os meus clientes, como uma comunicação interna, eu preciso reportar isso para o acionista, como eu faço, né? Eu não vou esperar, né? Não posso esperar 24 horas, né? E aí a gente vai para um segundo pilar, que é a minha capacidade de gerir a crise, né? Uma vez que essa crise está instalada e tudo que eu fiz, né, tudo que eu tentei antecipar, infelizmente, por alguma razão, fomos vítimas de um incidente, eu preciso acionar o meu plano. Então, e aí o plano não significa que eu preciso terceirizar essa atividade. O que a gente tem observado, e entrando um pouco mais em alguns casos, né, assim, muitos clientes acreditam que o fato dele ter um SOC, né, um Security Operations Center, eu terceirizar a atividade de monitoramento, que um Security Operations Center, né, que fica ali monitorando as ameaças, né, as tentativas de invasão, não necessariamente está ligado a uma atividade de Threat Intelligence, né, Bela? Muitas vezes o Threat Intelligence é muito mais do que ter um SOC, né? E aí a gente tem observado que mesmo empresas que investem em SOC, no monitoramento, são vítimas de ransomware. Como assim? Pô, mas eu não estou investindo um caminhão de dinheiro, né, e com empresas terceirizadas monitorando a minha infraestrutura. Mesmo assim, eles não estão detectando, eles não foram capazes de barrar esse tipo de... E aí a próxima pergunta é, tá, mas o que você está monitorando? Não adianta você guardar toda a informação e isso não normalizar, não construir dashboards ou ameaças específicas para aquela indústria. Eu adorei o exemplo da Bela, né? Assim, você tem que olhar para o negócio, né? Qual o impacto para o negócio? E aí, principalmente considerando que os ataques os atacantes eles têm ficado mais tempo na rede, né? Eles antes de apertar o botão e falar vou criptografar, ele já passou um tempo analisando, né? Nós tivemos um caso recente onde o sistema financeiro da empresa foi impactado, a empresa não conseguiria emitir as suas demonstrações financeiras. Aí você vai falar, caramba, qual o valor que teria para um hacker, né? O fato da empresa não conseguir emitir umas DFs, né? Para o hacker, talvez não, mas para a empresa 100%, né? Enfim, então acho que aí o último, né, ponto para tentar concluir essas 3 etapas é a questão do recovery, é a capacidade que eu tenho de recuperar, né? E aí a gente volta para aquela questão da capacidade de recuperação, de restauração dos meus backups. Eu tenho backup do quê? Muitas vezes a gente escuta, não, mas é muito caro, né? Construir um disaster recovery, backupear tudo, fazer uma estratégia de backup mais zero day, né? Assim, ok, mas quanto custa? O que é mais caro, né, para você?
como a Marta comentou, né, ter sua reputação comprometida, né, um gasto financeiro absurdo, e vai sair muito mais caro você remediar se você tivesse minimamente ter um plano de recuperação de desastres, um plano de recuperação não necessariamente de desastres apenas, mas de cyber, né? A gente tem que separar um pouco, né? Recuperação de desastre é uma coisa, recuperação de cyber, de incidente cibernético é outra. Então, acho que assim, tentando fechar um pouco esse entendimento, né? Capacidade de testar esse ambiente, colocar a empresa a determinadas situações, obviamente em ambiente controlado, né? Em simulações, indo para o plano propriamente dito, um plano mais tático operacional e menos teórico, né? E terceiro, estar pronto para recuperar esses ativos caso eles sejam impactados, né? Obrigado, pessoal. Excelentes insights. Eu tenho, inclusive, defendido sempre aqui que uma das medidas de se preparar é você já saber para quem que você vai ligar nessa hora. E, eventualmente, já ter uma pré-contratação, seja com assessor jurídico, puxando para o meu peixe, seja com assessor técnico, porque tem, né, em vários cenários, grandes escritórios, grandes consultorias, a gente tem que rodar uma checagem de conflito antes de poder atender qualquer cliente. E aí você perde algumas horas necessárias para poder ajudar, se eventualmente naquela hora só você vai procurar, pô, e agora? Para quem que eu corro se eu precisar de uma ajuda externa, né? Eu já sei para quem que eu vou correr, vai ser para a pessoa que já me atende na assessoria técnica, na assessoria jurídica, esse pessoal já tem expertise nessa área. Eu tenho defendido muito que, como uma medida preparatória, seria relevante as organizações terem no radar quem que elas vão chamar e, eventualmente, até já pré-contratar essas pessoas, para que elas possam, assim, imediatamente, já começar a atuar em favor da organização. Mas, seguindo nas nossas perguntas, voltando para a Isabela, Isa, na sua visão, quais que são os maiores desafios enfrentados em casos nos quais você atuou na resposta a ataques de ransomware? Eles estão mais relacionados à gestão da crise e à administração das pessoas envolvidas no trabalho, ou aspectos de tecnologia, como a restauração de sistemas, introdução de melhorias na estrutura de segurança da informação? E como fazer para superar esses desafios ou estar melhor preparado para eles? Boa, legal. Bom, eu acho que o desafio técnico, ele é muito relevante, mas ele não é o pior. O principal desafio aqui é um alinhamento, porque assim, o desafio técnico ele existe, mas existe um consenso também de que essa questão técnica ela precisa ser superada. Em relação a outros pontos, não há um consenso e não vai haver. Então, essa tratativa em relação a pagamento de resgate, qual que vai ser o tom que vai ser colocado nas comunicações com mídia, com titulares, como a gente vai se organizar. Então, vamos estabelecer um call center específico para que as vítimas, né, os titulares, eles liguem e sejam atendidos. Essas tratativas relacionadas ao tom, essas negociações internas, são muito mais desafiadoras do que o ponto técnico em si. É isso, o ponto técnico ele tem o consenso e preciso superar. O pagamento de resgate eu tenho que negociar internamente, então existem algumas situações onde alguns stakeholders eles vão optar pelo pagamento de resgate e outros não. Caso a gente opte pelo pagamento de resgate, ele é público, eu vou divulgar essa informação. Caso eu não divulgue essa informação e eu seja uma companhia aberta, ela vai aparecer no meu balanço? Como que eu vou colocar essa informação no meu balanço, né? Eu tenho uma linha de outros que eu vou justificar o pagamento de um resgate se eu não der essa transparência, essa publicidade do que aconteceu. Então, as negociações internas, para mim, poderia dizer que são o principal desafio quando a gente fala de ransomware. Obrigado. Marta, mais uma pergunta para você. Uma das principais questões que a gente tem em relação a seguros de riscos cibernéticos é sempre como evitar disputas em relação ao pagamento das indenizações acordadas. Você pode compartilhar conosco dicas concretas para garantir que os segurados tenham maiores chances de receber as indenizações contratadas em casos de ataques de ransomware e pontos de atenção que são relevantes para que as empresas observem na hora de comunicar um sinistro? Eu aproveito até para já emendar, a gente recebeu uma pergunta aqui no Q&A que acho que funciona bem junto nessa pergunta, que é a seguinte: alguém perguntou se o acionamento do seguro depende da formalização de um boletim de ocorrência ou de comunicação às autoridades competentes. Bom, vamos lá. Em relação ao pagamento de resgate, e aí vou
ser bem transparente aqui com vocês. A Marsh aqui no Brasil atua em vários incidentes e nós nunca pagamos nenhum dos resgates, tá? A gente sempre atua com o cliente na reconstrução, restauração, enfim, de refazer o ambiente. Se o cliente quiser pagar, ele pode pagar? Pode, mas não é bem assim. Quero pagar, me passa o cheque seguradora. Tem que ter um consenso em relação à empresa que está fazendo a gestão de crise em relação a isso e que será a melhor maneira de se tratar do incidente. Então, simplesmente a empresa, o gestor, o responsável por TI, ou né, o DPO dizer, vamos pagar e depois a gente resolve com o seguro, não vai funcionar. Então, é bem importante que as empresas que estão avaliando a contratação de um seguro cyber saibam disso, tá? Então, precisa ter, sim, um clearance de uma consultoria e pegar o aval da seguradora em relação ao pagamento de resgate. A gente já teve na March, meus colegas de Londres estavam aqui um pouco mais de um mês, em que o maior valor pago em resgate pela gente a nível global foi de 40 milhões de dólares, tá? É uma decisão muito difícil, como a Isabela colocou, em relação de comunicar, né, acionistas e ao mercado frente a essa decisão de pagamento. Mas tem um outro ponto também que eu convido a vocês todos aqui a refletirem. Será que eu quero entrar para a lista de bons pagadores do crime? Porque não deixa de ser um crime, né? E, eventualmente, saiu até uma pesquisa pela CISO Advisor, lá o Paulo colocou isso há pouco mais de um mês. 90% das empresas brasileiras, se tornassem vítimas de incidente cibernético de um ransomware, pagariam um resgate. E o dado que ele também colocou lá é que mais ou menos 70% daquelas que foram vítimas e pagaram não recebem as informações da mesma maneira que vieram. Então, não recebem o repositório de dados, né, de forma íntegra, ou sistemas de forma íntegra, não é só um desbloqueio, né, em relação a esse ransomware. Então, a gente precisa realmente repensar em relação a que postura e que medidas atuar. E os casos de ransomware não param de crescer. E por que eles estão crescendo? Porque há empresas que pagam, né? Então, o crime ele só compensa quando há um retorno em relação a isso. Frente à questão do seguro também para o acionamento, que foi a pergunta que a gente recebeu ali no Q&A, para que seja pago, as seguradoras venham honrar, né, com a parte delas em relação às indenizações, os prejuízos sofridos, é muito importante que há uma avaliação de perícia detalhada, então é contratado, né, por parte do segurado, uma empresa que faça, então, essa avaliação forense, em que se determine o fato gerador em relação a isso, a extensão, e esteja correlacionado o porquê, consequentemente, alguns dos mecanismos de proteção que estavam implementados na organização não funcionaram. Então, o tipo de malware que foi instaurado dentro do sistema, ele conseguiu, né, eventualmente bypassar esses mecanismos, mas que evidencia que eles estavam implementados. Seguro é um ato de boa-fé. Então, quando você contrata, né, uma pólice segura, a seguradora não faz uma vistoria. Ela não é como o carro, que muitas vezes ela pede para você levar lá e fazer uma vistoria. Aqui, há declarações e informações aos controles implementados. Então, eventualmente, se no relatório de perícia fica apontado que esses controles não estavam apontados, é aí que talvez o segurado vai ter um problema em relação ao recebimento disso. 98% dos incidentes que a gente teve aqui foram indenizados. A gente tem um que está aí em regulação, mas não foi negado ainda, devido ao cliente dizer que tinha uma ferramenta de MFA e o fato gerador se deu, né, através aí de um invasor, em que aparentemente essa credencial privilegiada não tinha MFA. Então, aí que a gente verifica, né, então, em relação a esse controle não implementado, e acaba tendo, então, né, um espaço aí para discussão em relação ao recebimento. Obrigado, Marta. Obrigada. Gesteira, mais uma pergunta para você. Depois de atuar em tantos casos de incidentes cibernéticos, na sua visão, quais que são os vetores de origem mais comuns em casos de ataques de ransomware?
E, além disso, quais etapas são essenciais para uma investigação forense adequada? Quais são os desafios que normalmente são enfrentados durante uma investigação? Acho que a própria Marta já mostrou a relevância de uma boa investigação forense. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente. Nossa, a pergunta ela vale $1 milhão, né? Acho que talvez puxando um pouco a sardinha para a figura aí do escritório de advocacia especializado, ela tem uma certa ligação com essa pergunta, né? Porque, e aí, usando um pouco o consultês, né? Depende, né? Por quê? Porque a gente sabe que o ransomware, né? O ransomware, ele tem uma série de desdobramentos, né? Então, e que você chamou de vetores, né? Ele pode ser de verdade o que tem com o objetivo de monetizar, né? A venda daquele dado, e aí tem uma analogia muito em relação à questão temporal, né? Você pode perceber que quanto mais próximo do dia que aconteceu, né, enfim, os dados foram criptografados, os valores ficam mais caros, né? Parece que seria o contrário, né? Porque na cabeça os hackers, né? Enfim, esses grupos organizados, eles são entre aspas imediatistas, né? Eles querem fazer o maior volume possível no menor tempo possível. Até porque, né? Quanto mais tempo se leva para a vítima entrar num processo de negociação, subentende-se que a vítima está ganhando tempo, provavelmente, para poder se recuperar, retornar à normalidade. Então, essa monetização, ela passa a ser, na visão do outro lado, né, do atacante, ele fala, ups, né, não funcionou no dia 1, no D+1, né? E às vezes vai funcionar no D+7, D+30, depende, né? E muitas vezes não há necessidade de efetuar o pagamento. E aí um ponto super importante, porque os vetores de ataque, né, e eu queria, apesar do papo, né, tá muito voltado para ransomware, né, a gente, no momento seguinte ao tema de interrupção do serviço, né, paralisação por ransomware, vem aquela pergunta, se os dados foram exfiltrados, houve exfiltração de dados, né, enfim, parou a companhia, a gente também teve, sei lá, houve interrupção de serviço, o que está parado? Porque a investigação forense, ela pressupõe muitas vezes, e aí super importante, né, a gente voltar na primeira pergunta, né, no início da minha fala, lá, que é a seguinte, né, é extremamente importante nessa hora ter um assessor jurídico, né? Por quê? Porque quais são os stakeholders, né? O que a gente precisa notificar? Vamos comunicar a NPD? Não vamos comunicar. Vamos acionar a Delegacia de Crimes Cibernéticos? Ou não vamos acionar? Para acionar, vou fazer um boletim de ocorrência? Não vou fazer. Então, surgem várias dúvidas, né? Do ponto de vista legal aí, regulatório, né? Obviamente sem falar também no tema de ressarcimento, né? No caso de uma policy, que comunica com a forma com que você vai periciar, né? Porque a perícia, né, de um incidente cibernético, ela não é necessariamente da mesma forma que como você vai fazer, por exemplo, uma perícia de um caso de assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, ou uma investigação de uma fraude contábil, né? Muito embora às vezes as ferramentas são as mesmas, né? Eu vou coletar, eu vou processar, enfim, e vou analisar. Mas acho que o ponto fundamental aí, e os desafios que a gente vem enfrentando para chegar no objetivo final, que é entregar um relatório de perícia, muitas vezes está na própria concepção de quem são os nossos stakeholders, né? No caso de empresas de capital aberto, por exemplo, agora criou-se, né, a figura, e são casos se tratando de casos midiáticos, né, casos que têm uma grande repercussão na mídia, muito provavelmente o auditor externo vai falar, opa, esse incidente ele vai comprometer as DFs, ele é material para que eventualmente a empresa
classifique isso como uma perda, enfim, isso é material para as demonstrações financeiras, muito provavelmente o cliente, no momento seguinte, vai receber uma ligação do auditor dizendo, opa, você contratou uma empresa especializada para fazer a perícia forense, porque eu quero fazer o shadow, né? Muito comum aí, né, o conceito de shadow investigation em casos de corrupção, né? Agora eles se voltam também para temas de ataques cibernéticos. Por quê? Porque muitas vezes o impacto é extremamente danoso, né, para a reputação, para o caixa da empresa, e isso é material do ponto de vista de DEPs. Então, acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Quem são os nossos stakeholders, para quem a gente precisa comunicar internamente, externamente, né? Contar com apoio jurídico para minimamente nos guiar nessa hora, porque muito embora somos especialistas, né, em trabalhos forense, computacional e discovery, mas muitas vezes falta esse elemento de guia, né, essa conexão com o que nós precisamos reportar, para quem a gente precisa reportar e qual que é a natureza da prestação de serviço no ponto de vista de produto final. No nosso relatório vai para onde? O nosso relatório vai para o conselho, ele vai para a CVM, né, ele vai para a seguradora. Então, essas nuances, né, do objetivo da contratação, ele estabelece, ele ajuda no estabelecimento de critérios, né, não só na metodologia, mas principalmente na extensão, né, do trabalho pericial. Porque como a Marta comentou, né, eu imagino que se eu estivesse sentado na posição dela, ela fala assim, ok, não que eu não queira pagar, mas eu preciso minimamente de insumos, né, de confirmações ou não, de que os controles internos não foram suficientes ou foram burlados ou foram bypassados, né? Porque no final do dia a gente quer responder 3 perguntas com a perícia, né? Confirmar o que aconteceu, né? Sobre uma perspectiva de independência, né? Usando uma metodologia inquestionável, né? Que garanta integridade, vamos dizer assim, que seja muitas vezes utilizado em corte, né? Segundo, foi só isso ou aconteceu mais alguma coisa, né? Houve um ataque lateral ou não houve um ataque lateral ou colateral, né? E terceiro, os controles internos, né? Eles foram bypassados, embora bem implementados, ou não haviam controles internos, né? Porque a próxima pergunta é: isso voltaria a acontecer, né? Isso aqui poderia acontecer novamente? Então essas três perguntas, mais uma quarta pergunta, que seria a capacidade da empresa de, numa situação similar, de minimamente evitar que isso ocorra, é absolutamente fundamental, né? Legal. Pessoal, última pergunta que eu tenho aqui pronta, que acho que não seria possível fazer um evento sobre ransomware sem falar sobre um dos pontos mais polêmicos desse tema, que vocês até já comentaram ao longo aqui do evento, que é o pagamento de resgate. Por mais que, em tese, nunca seja recomendável realizar o pagamento do resgate solicitado por grupos criminosos, há algumas situações nas quais uma organização pode se ver compelida a, pelo menos, considerar essa alternativa. Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês nesse aspecto. Caso vocês já tenham atuado em situações nas quais a decisão da organização foi pelo pagamento de um resgate, quais que são os pontos de atenção antes e depois de um eventual pagamento ser realizado? Se o pagamento do resgate normalmente é coberto pelos apólices de seguros, a Marta até já comentou sobre isso, e quais são aspectos operacionais relevantes para um eventual pagamento. Podemos ir na nossa ordem inicial? Isa, se você quiser começar. Obrigada. Bom, felizmente eu nunca precisei, nos casos que eu aconselhei de ataque de ransomware, nunca precisamos chegar ao ponto de pagamento, tá? Porque, eventualmente, sempre a tratativa técnica, ela superou eventual pagamento. Então, ou existia backup, ou o sistema foi restaurado, qualquer situação técnica que evitou esse tipo de pagamento. Alguns pontos são importantes aqui quando a gente fala de pagamento. Em primeiro lugar, apesar de, como você falou, não ser recomendável, ele é legal, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa ter em mente. Não é que é que nem eu tenho um sequestro físico de um ser humano. Eu não vou pagar o resgate dessa pessoa, eu não posso negociar com o sequestrador. Eu posso negociar. Eu não estou cometendo nenhum ilícito
caso eu negocie. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que é importante deixar claro. O segundo ponto que eu gostaria de deixar claro é um porém. Apesar dele ser legal, apesar dele ser legítimo, é muito difícil de ser executado. Por quê? Não só pelas razões de transparência e de accountability nos dois sentidos, aqui falando de termos fiscais e contábeis também, não só por essa dificuldade operacional, a gente tem também a outra dificuldade operacional, que é como que eu vou realizar esse pagamento? É uma conta em Bitcoin? De qual carteira que vai sair? Como que eu faço, eventualmente, o pagamento em Bitcoin de uma empresa? Enfim, então, eu tenho uma pessoa jurídica realizando esse pagamento ou não? Eu tenho uma carteira de Bitcoin já de um dos acionistas, dos sócios, e eles que vão realizar o pagamento. Então, não é só, eu acho que a gente tem que pensar muito aqui, não é só a questão ética e moral sobre o pagamento ou não, mas existe uma dificuldade operacional que gira em torno desse debate também, tá? E aí, por fim, eu queria terminar esse ponto compartilhando com vocês uma expressão recente que eu escutei, que eu acho bem bacana, que a gente fala hoje de RAS, que é o Ransomware as a Service. Né? Então, eu falo sobre Software as a Service, eu falo também sobre Ransomware as a Service. A Marta já colocou muito esse ponto aqui. É uma indústria que cresceu muito e tende a crescer ainda mais. Então, parte desse debate também, ele gira em torno de o quanto eu posso, o quanto eu devo continuar fomentando essa indústria. Se eu realizo esse pagamento, eu faço parte, eu estou fomentando essa indústria ou não? Eu acho que eu levantei um ponto que é muito importante para a Marta, então levantei a bola aqui e vou deixar ela cortar. Obrigada, Isabela. Realmente, assim, o Ransomware as a Service, ele vem crescendo muito. E uma coisa que acho que a gente precisa também elucidar para as empresas, que não é consequentemente, só a grande empresa ou aquela empresa que é pública, que está em evidência, que pode se tornar vítima em relação a isso. Qualquer empresa hoje está no radar em relação a um potencial impacto de ransomware. Então, acho que é um primeiro ponto que a gente precisa pensar. Muitas vezes, quando eu converso com empresas menores ou que não têm, né, uma visibilidade tão grande, elas dizem, por que o hacker vai querer vir atrás de mim? Eu não existo, teoricamente, no mundo conhecido aí em relação a isso. Mas o teu IP está exposto, as tuas informações existem, né? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar deste ponto. Em relação ao pagamento, bom, eu já evidenciei aqui, né, eu falei a respeito da experiência que a gente teve em inúmeros casos de ransomware. A gente realmente teve uma pandemia de incidentes de ransomware nos últimos 2 anos. O mercado deu agora, teve um fôlego nesses últimos meses. O último incidente de ransomware que a gente teve foi de uma empresa de educação, em que teve dados aí sequestrados sistemas, o hospital parou dessa instituição de ensino, que eles têm uma universidade aí com escola de medicina, e obviamente o cliente vem com a urgência. O que eu faço? Eu pago, não pago? Né? O meu sistema precisa voltar, a gente está preocupado aqui. E, de novo, cabe justamente essa reflexão em que você muito bem pontuou aqui, não só dentro do aspecto da moralidade do pagamento, mas o mecanismo em relação a isso. Então, não é tão simples quanto parece de simplesmente, né, ir lá, fazer uma transferência de dinheiro e pagar. Ransomware, né, a palavra dele em inglês é sequestro, né? Então, quando a gente fala de sequestro de vida, a gente pede a prova de vida, né? Teoricamente, quando a gente vê nesses filmes e tudo mais. Então, toda a negociação que provavelmente o gestora talvez até tenha experiência em ter feito talvez algum tipo de negociação em ransomware, você não pode simplesmente pagar, você tem que, né, ter evidências que esses dados realmente foram comprometidos, avaliar, consequentemente, se vai ter uma devolução, se o hacker não simplesmente colocou, né, uma ferramenta que apenas bloqueou o acesso e há outras maneiras de recuperar. E o
pagamento tem que ser algo que não é tomada uma decisão só pela agilidade e rapidez que talvez vai trazer a solução, mas sim como uma melhor solução para a empresa como um todo. A gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, que é um caso público, tá? Então, posso falar abertamente, do Colonial Pipeline. Eles pagaram o resgate, 5 milhões de dólares. Inclusive, o FBI depois conseguiu pagar 2 dos hackers que estavam por trás desse incidente. Foi pago pela apólice de seguro, esse também, tá? Esse resgate. Mas foi uma decisão muito estratégica, porque em relação ao impacto que estava trazendo, estava afetando a sociedade como um todo, e não só a organização. O preço do combustível na bomba começou a subir em relação a isso. Foi montada toda uma estratégia em relação de como seria feito isso, em conjunto com as autoridades, em conjunto com né, as decisões de alçadas estratégicas da organização, e as consultorias que estavam atuando nesse incidente de resposta, para que a melhor forma fosse feita em relação, né, ao pagamento e a volta da operação em relação a isso. Então, não é simplesmente aconteceu, vou pagar. A gente precisa ter uma avaliação, uma preparação em relação a isso, em resposta ao pagamento de resgate. Gesteira, conta aí para a gente que você já deve ter negociado com os criminosos. Acho que você citou um caso do Colonial Pipeline, é um caso que a FTI atuou, né, assim, obviamente que é um caso de quase segurança nacional, né, é um caso que teve uma repercussão muito grande, mas a gente, inclusive, foi conhecido como o case, né, de gestão de crises, comunicação e a forma com que foi conduzido. Então, me orgulho muito disso, da nossa equipe, né, dos Estados Unidos. Mas é muito interessante esse ponto, porque o dado em si, o dado da companhia, não tem valor nenhum para o hacker, né? O que tem um valor para o hacker é o que ele vai receber, né? Por isso, né? E aí começa um processo de negociação, né? Que a gente pode ajudar aí, como, vamos dizer assim, eu acho que esse ponto, né, de verdade, precisa se ter uma junta médica aí, né? Um war room, com pessoas com todos os níveis discutindo, né? CEO, CFO, CLO, né, o advisory jurídico, o advisory técnico. Então, não é uma decisão muito simples. É claro, né? Como a Marta comentou, né? A gente já pegou casos desde empresas pequenas, né? Empresas de dono, assim, e onde a decisão, onde sequer se sabia o que era ransomware, assim, foi logo no começo desse processo, né? Isso é um caso bem interessante, que depois se descobriu que não era ransomware, né? Foi um próprio erro da TI mesmo, que foi fazer uma manutenção e apagou tudo, mas isso é outra história, né? Mas desde casos super complexos, onde a gente observou um comportamento lateral, que foi assim, ó, no caso que nós atuamos, onde a gente fez essa intermediação, de novo também, né? A FTI não estimula as empresas a pagarem ransomware, não está dentro da nossa característica estimularem as pessoas as empresas a pagarem, mas a gente entra a gente faz esse trabalho de intermediação, que é assim, minimamente ajudando a empresa a remediar o problema, criar estratégias de recuperação e ganhamos tempo, né? Acho que a palavra aí é ganhar tempo, né? Com o objetivo de falar o que ele tem, né? E conseguir obter mais informações, né? Nessa intermediação, para dizer o que ele de verdade ele tem. Será que ele tem mesmo, né? Ou será que em tese ele está blefando, né? Porque até se fizer todo um trabalho de investigação, não se tem a 100% de certeza do que foi filtrado, do que foi bloqueado, nem quais as características da assinatura desse ransomware. Tem vacina já, não tem vacina, ou seja, dá para a gente decriptar, vamos chamar assim. Então, tudo isso são ganhos de tempo que precisa numa situação como essa, né? Antes, obviamente, de chegar à conclusão de pagar ou não pagar. Acho que o momento é assim, né? De você conseguir entender a extensão e buscar, como a Marta comentou, provas, né? Então me dá de verdade aqui uma prova que você tem esse arquivo.
o grupo organizado, os hackers, estavam no leste europeu, enfim, num time zone diferente do nosso, invertido. Então ele começava a falar com a gente 9 da noite, 10 da noite, com o objetivo de ganhar tempo, né? E óbvio, tiveram casos que a gente atuou onde talvez a decisão do cliente foi ok, vamos pagar, né? E não foi um sucesso, né? Houveram casos de a decisão foi não pagar, porque eu consegui restabelecer aquele ambiente, né? Por exemplo, nesse caso dos sistemas financeiros, eu consegui recuperar o backup do meu RP e cumprir com as obrigações da CVM e tal, ok, só que o hacker tinha outras fontes de dados e ele começou a negociar as outras fontes de dados que ele tinha, então ele entrou enfim, aí, né, ele aumentou o poder dele de barganha, né, do pagar ou não pagar, né, mas de verdade, assim, a gente atuou em casos onde a gente faz essa intermediação, né, sem, obviamente, aqui fazer nenhum tipo de inclinação, né, para pagamento, que eu concordo, né, estamos financiando o crime organizado, está totalmente fora do nosso modelo ético. Por outro lado, assim, a empresa precisa de tempo, né, ela precisa ganhar tempo. Isso pode ser uma estratégia, né, que dê minimamente uma janela de tempo que a empresa consiga minimamente retornar à normalidade, seja parcial, seja total. Legal. Pessoal, obrigado. A gente já passou muito do nosso tempo, então agora a gente não vai conseguir passar por outras perguntas do Q&A, depois eu tento endereçar quem nos mandou as perguntas, mas queria agradecer a participação de todos vocês, Isabela, Marta, Gesteira. Vou deixar aqui um minutinho, 2 minutinhos para palavras finais, caso vocês queiram. A gente começa pela Isa, faz a mesma rodada e depois finaliza o evento. Isa, fica à vontade. Legal, muito obrigada pelo convite, adorei esse painel, adorei a troca com vocês, Marta, Gesteira, insights do Felipe também, muito obrigada. Minha última mensagem aqui, e também, eu acho que eu coloquei 3 grandes bandeiras que eu tenho levantado faz algum tempo, mas essa é uma que eu queria dividir bastante com vocês, não podemos esquecer que somos as vítimas. Num ataque de ransomware, a organização é vítima também. Então, eu acho que o tom de comunicação com os titulares, o tom de comunicação com a NPD, de colaboração com a polícia, de aviso para a mídia, de eventual negociação, o tom tem que ser sempre esse. Construímos controles, contratamos pessoas que vão nos ajudar a ter essa gestão de crise, né? Enfim, tem o Gesteira, tem o Felipe, mas o tom tem que ser sempre esse de vítima mesmo, tá? Porque, infelizmente, estamos falando com fraudadores, infelizmente é uma atividade criminosa, então a gente tem que abaixar um pouco esse tom de apontar o dedo quando isso acontece com outras empresas, acolher muito, trocar experiências e agradeço muito o cenário que o Felipe está proporcionando para que a gente consiga trocar essas experiências e ajudar um ao outro nessa jornada que é a gestão de crise, a gestão de um incidente. Obrigada, gente. Bom, quero agradecer também o convite, foi excelente. Acho que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando a respeito do tema. Eu brinco que quando a gente começa a falar de cyber incidentes e o tópico, ele é tão amplo que a gente dá a volta ao mundo e ainda não chegou no lugar que a gente gostaria. Mas riquíssima conversa. Eu acho também que, assim, como um ponto de conclusão e até, né, de reforço aqui frente aos temas que discutimos, questão de gestão de resposta a incidente.
testam, avaliem antes de acontecer. Gente, eu já tive incidentes que, apesar da empresa ter um super tamanho, super estruturada, quando aconteceu, eles não sabiam que ações tomar. Era o responsável de TI lá, tentando resolver a crise como um todo, sem o respaldo de todo o ecossistema que envolve uma crise de um incidente cibernético. Então, esse é um conselho que eu posso dar para vocês: avaliem, e avaliem especialmente o impacto operacional, porque esse tem sido o principal tipo de impacto que nós estamos tendo aqui em relação a incidentes de ransomware. Sabemos que tem a questão de dados, sabemos que tem a responsabilidade com as autoridades em relação à publicação de informações, mas o que a gente mais está vendo são incidentes de cunho operacional em que os sistemas são sequestrados e a empresa paralisa. E aí, qual que é a tua contingência em relação a isso? Não sai um caminhão da tua fábrica, tu tem um produto, não sai. Todo o teu histórico de vendas. Então, pensam a respeito disso. Gesteira, com você. Obrigada, gente. Maravilha. Bom, a gente já tem desenvolvido alguns frameworks, alguns modelos, né, para tentar colocar dentro de uma mesma abordagem todos os agentes, né, de uma empresa que lidam com dados de uma forma geral, né? Então a gente usa uma expressão Information Governance, Privacy and Security, porque estão todos, mais ou menos, todos têm que estarem conectados, né? Então o DPO tem que estar conectado com o CISO, né? Que tem que estar conectado com o CIO, se a empresa tiver um arquiteto de dados também tem que estar conectado. Então a gente começa a construir, eu acho que aquela visão de Information Governance, né, o IT Governance, que a gente usava bastante no passado, né, governança de IT, ela se transformou em governança da informação. Então a gente precisa, talvez uma recomendação aí, né, um takeaway seria esse, né, vamos pensar que o dado, né, ele tem um valor, o dado da companhia ele tem um valor, né, e os guardiões desse dado, né, cada um dentro da sua função, assim, eles precisam estar conectados, eles precisam estar, vamos dizer assim, conectados no mesmo propósito, né? Junto com o legal, né? Enfim, eu vejo muitas vezes o descasamento de pensamento, né? Abordagens diferentes. Não, segurança é só infraestrutura. Não, cara, segurança é o dado. E eu tenho a figura do DPO agora, eu tenho aqui uma função super crítica na companhia que é, né, vamos dizer assim, que é responder prontamente no caso de um incidente envolvendo dados pessoais. Então, assim, eu acho que a principal recomendação é olhem para dentro das suas empresas, né, observem quem são esses atores, né, que respondem por dado, não vou nem falar segurança, mas estou falando um ativo principal que tem um valor, né, muito para a empresa e menos para o hacker, né? O valor para ele é o dinheiro, não é a informação em si, né? Então acho que esse é a principal mensagem que eu gostaria de passar, né? E parabenizar aí Felipe, equipe BMA e as minhas queridas amigas aí, né? Isabela e Marta, que eu admiro muito. Obrigado, pessoal. Então, de novo, queria agradecer mais uma vez, Isabela, Marta, Gesteira, pelo tempo de vocês. Quem nos acompanha também, obrigado quem ficou até aqui, esse momento. Eu sei que todo mundo com fome, a gente é a barreira entre o almoço, né, e esse momento, mas agora a gente já está acabando. Eu queria agradecer você que acompanhou. Falar duas coisas finais. A gente tem aqui na área 2 materiais que a gente preparou faz um tempo, mas que são legais para esses temas. Um sobre incidentes de segurança, um especificamente sobre ransomware. Se você não recebeu ou não achou ainda no BMA, me avisa, me manda uma mensagem que eu encaminho para você. São 2 e-books bem bacanas. E se você quiser continuar acompanhando o que a gente faz, segue a gente lá no BMA, no LinkedIn, no Instagram, Somos BMA, ou me segue também, Felipe Palhares, no LinkedIn, no Instagram, ou Felipe Palhares. A gente sempre tenta fazer eventos como esse, compartilhar experiências, porque no fundo isso é o que importa, né? É tentar ter um benchmark de mercado, é tentar compartilhar experiências práticas. Obrigado a todos, espero que vocês tenham aí um bom final de semana. A gente se vê no próximo Papo Digital Mesa Redonda. Boa sexta a todas e todos. Tchau. Tchau. Tchau.